Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. Então, hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, certo? Então vamos aqui, antes de começar a nossa aula para o nosso combinado, procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de história. Tenho certeza que vocês já estão aí com ele em mãos, não é isso? Então vamos lá? Todo mundo irá colocar na página 26. Colocaram? Vocês irão ver esse título aqui, A Religiosidade dos Povos Antigos. Então, como eu tenho que dizer para vocês que a religiosidade é algo que já vem das primeiras civilizações. E hoje nós iremos conhecer mais um pouco sobre algumas religiosidades dos povos mais antigos. Então vamos lá, prestar atenção para que não fique nenhuma dúvida depois. Então vamos? Como vimos anteriormente, a formação de uma religiosidade foi uma das características das primeiras civilizações. Vamos conhecer mais sobre a religiosidade de alguns povos antigos, entre eles os egípcios, os gregos e os romanos. Então nós iremos conhecer um pouco mais sobre a religiosidade desses povos, certo? Os deuses egípcios são os primeiros que nós iremos conhecer. Os antigos egípcios eram politeístas, o que quer dizer, ou seja, acreditavam em várias divindades. Quando eu digo que eles eram politeístas e que acreditavam em várias divindades, era porque ele não acreditava em um único Deus, mas sim em vários deuses. Como vocês sabem, na nossa religião, tanto a evangélica quanto a católica, nós temos um único Deus, que é o nosso Todo-Poderoso. Temos os santos na religião católica, mas nós só adoramos um único Deus, que é o nosso Senhor. Mas já aqui, os egípcios, eles eram politeístas. Eles amavam, e adoravam e acreditavam em vários deuses. Aí diz, a religiosidade estava presente em diversos aspectos da vida da população, influenciando o cotidiano e a forma como eles percebiam os fenômenos naturais. Para os egípcios, adorar os deuses e cumprir os princípios religiosos eram maneiras de manter o equilíbrio do mundo. Então, a partir do momento que eles cumpriam os princípios religiosos, e adoravam esses deuses, eles mantinham, o equilíbrio do mundo. Os deuses eram representados com características que combinavam partes do corpo humano com partes do corpo de animais. Interessante, não é isso? Os deuses tinham parte do corpo humano e outra parte do corpo de um animal. Cada um deles representava um elemento importante para a sociedade. Aí ele diz, conheça abaixo alguns deuses. Vamos lá, o primeiro é Horus. Esse deus aqui é o primeiro que ele nos dá aqui, E aqui embaixo na legenda tem, Horus era considerado o deus dos céus e seus olhos representavam o sol e a lua. É representado com corpo de humano e cabeça de falcão. Realmente, vocês estão vendo aí também no livro de vocês, que ele tinha o corpo humano, mas a cabeça dele era de um falcão. E os olhos dele eram como se representasse o sol e a lua, certo? Depois vem Sete. O que é que quer dizer na legenda? Sete era o deus da tempestade, do deserto e da guerra.
é representado com a aparência de um animal semelhante a um cachorro. Então não é bem um cachorro. Eles representaram o Sete como um animal, né, que era semelhante a um cachorro. E ele era o deus da tempestade, do deserto e da guerra. Vocês já perceberam que Horus era o deus dos céus. Já continuando aqui, a gente tem a Bastet, né? Que era uma deusa, né? A deusa Bastet estava ligada à fertilidade e à abundância. Sua imagem, como vocês podem ver, é representada sob a forma de gato, né? Que é um animal que para os egípcios traz boa sorte. Então, Bastet era uma deusa, como vocês puderam perceber que nós aqui na religiosidade egípcia não só tinha deuses, mas tinha também deusas, como vocês viram aqui Bastet, e ela, né, estava ligada à fertilidade e à abundância, certo? O corpo dela é de um gato, né, porque representa um animal que traz para eles bastante sorte, né? Quem é que não gosta de um gatinho? Eu amo gatinho, cachorro, aliás, eu amo todos os animais. Vamos aqui para a página 27. Na página 27, agora nós iremos falar sobre a mitologia grega. Nós falamos dos egípcios, agora nós iremos falar dos gregos. Vamos lá? Assim como a antiga civilização egípcia, os antigos gregos também eram politeístas. Acreditavam em deuses, né? Em vários deuses. Em deuses imortais. Além deles, havia criaturas mitológicas, como centauros, ciclopes, sereias, entre outros. Os gregos também cultuavam heróis, que eram semideuses, ou seja, filhos de um deus ou de uma deusa com um ser humano. Então, além deles acreditarem em vários deuses, eles também acreditavam em deuses imortais, como vocês puderam ver aqui, os centauros, os ciclopes, as sereias e entre outros que eles não citaram. E também eles cultuavam como heróis os semideuses. Que eram esses semideuses, professora? Eram os filhos de um deus com um humano ou de uma deusa com um humano. E esse filho recebia o nome de semideuses, certo? Vamos lá continuar? De acordo com a crença dos antigos gregos, os deuses tinham aparência e emoções humanas, já diferente dos deuses egípcios, que tinham, né, metade do corpo humano e a metade do corpo de um animal. Já na mitologia grega, né, eles tinham aparência e emoções totalmente de humanos. Os principais deuses habitavam o Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. No Olimpo também viviam as musas divindades inspiradoras das artes e das ciências. Então, lá no Monte Olímpio, além de viver os deuses, também viviam, né, as musas inspiradoras das artes, das ciências, né, que eram tidas como divindades, né, as musas divindades. Entre os deuses estavam Zeus, o deus principal. Então, se alguém perguntar a vocês, na religiosidade grega, quem era o deus principal? Zeus. E a esposa dele Hera, que é de Zeus, a deusa do casamento. Então, Zeus era o deus principal e Hera, a esposa dele, era considerada a deusa do casamento. Atena era considerada a deusa da sabedoria. Deméter, deusa da fertilidade. Ares, deus da guerra. Dionísio, deus do vinho e do teatro. Apolo, deus da música. Poseidon, deus dos mares. E Afrodite, deusa do amor. Então, vocês perceberam aqui que eles tinham vários deuses e acreditavam em todos esses deuses. Como vocês podem ver, nós temos uma imagem aqui, né?
E aqui na legenda diz que é uma foto de escultura da deusa Atena, no município de Atenas, na Grécia, e em 2016 que foi tirada essa foto aqui, certo? Dessa escultura. Voltando aqui para o livro, né? Embaixo, na mesma página 27, nós iremos agora falar sobre a religiosidade romana. Falamos dos egípcios, da grega, né? E agora dos romanos, né? Da romana. Vamos lá? Os antigos romanos tiveram sua religiosidade influenciada por diferentes povos, principalmente os gregos que nós acabamos de falar agora. Então foi um grande influenciador na religião romana. Muitos dos deuses gregos foram adotados pelos romanos com nomes diferentes, mas mantendo seus atributos. Por exemplo, Zeus, o principal deus grego, passou a ser chamado de Júpiter. Então, o que foi que os romanos fizeram? Eles pegaram os mesmos deuses dos gregos, só que mudaram os seus nomes, mas os atributos continuaram sendo os mesmos. Zeus não era o deus principal lá na Grécia, né? Passou a ser também o deus principal na Roma, né? Para os romanos, só que com um nome diferente. Ele recebeu o nome de Júpiter. Afrodite recebeu o nome de Vênus. Ela era uma deusa, né? Lá na Grécia, Afrodite. Aqui, na religiosidade romana, ela ficou sendo chamada de Vênus. Atena foi chamada de Minerva. Dionísio recebeu o nome de Baco. E assim por diante. Então, se vocês tiverem curiosidade em saber quais outros nomes foram mudados e para quais nomes foram mudados, vocês entrarem lá no Google e colocarem, né? Nome dos religiosos romanos que aderiram os mesmos deuses da Grécia, mas com nomes diferentes. Aí vocês irão descobrir qual foi o nome que ficou Apolo, Ares e assim por diante. Aqui também, na página 27, nós temos essa escultura. E aqui a legenda diz que é a foto de antiga escultura da deusa Vênus, exposta no Museu de Louvre, Paris, na França, em 2015. Certo? Então, e aí? Tenho certeza que não ficou dúvida nenhuma sobre as religiosidades desses povos mais antigos, não é isso? Que foram os egípcios, os gregos e os romanos. Agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, iremos para a página 28, aonde vocês irão ver comércio e trocas culturais entre os povos. Nós falamos um pouco da religião, agora vamos falar um pouco também como era o comércio e a troca culturais, né, desses povos. Vamos lá? Grande parte da cultura das civilizações antigas foi influenciada pelo contato que diferentes povos estabeleceram entre si ao longo do tempo. As trocas comerciais, por exemplo, favoreceram o intercâmbio cultural entre diversos povos. Muitas das trocas comerciais eram realizadas por meio de rotas terrestres ou marítimas. Então, essas trocas, né, comerciais eram feitas através dessas rotas. Muitas por terra e outras por mar, que receberam o nome de marítimas. Aí ele diz aqui, vamos conhecer algumas delas? Vamos lá? Então, ele me diz a Rota da Seda. A Rota da Seda foi uma rota comercial formada há milhares de anos, a partir de diversos caminhos entre o Oriente e o Ocidente. Ela recebeu esse nome por causa do principal e mais cobiçado produto chinês na época, a seda. Por isso que recebeu o nome de Rota da Seda. Porém, outras mercadorias também eram transportadas, como o ouro, a canela, o vinho e alimentos considerados exóticos
pelos europeus. E aí, além desses produtos também, tinha o romã e o gergelim, né, que também eram transportados e eram tidos como exóticos pelos europeus. As viagens eram realizadas em grandes caravanas que cruzavam caminhos entre montanhas e desertos. Aí ele deu um mapa aqui para que a gente possa olhar, né, como era essa rota da seda, cerca do ano 100. E aí vocês estão vendo essas linhazinhas aqui, vermelhas, né, que eram triando a rota. Saía da Europa, passava por Mongólia, né, pela Pérsia, China e assim por diante. Algumas terrestres e outras marítimas, como foi dito aqui. Aí aqui tem duas questões, a segunda e a terceira. Muito fácil. Ele manda que a gente olhe pelo mapa e responda por quais regiões passavam a rota da seda. Olha, eu mostrei aqui para vocês. Elas iam o quê? Europa. Da Europa vinha para a China, Pérsia, né? Mongólia e, como está lá em cima, a Europa. Era desse jeito aqui, por onde elas passavam. Então, na segunda questão, né? As rotas eram o quê? Que passavam pela China, não é isso que vocês estão vendo aí, que está até com o nome negrito. China, Mongólia, né? E depois, e também pela Pérsia. E tem outro. Quem é o outro? E a Europa, né? E pela Europa. Europa. Pronto. Essa é a resposta da alternativa 2. Já na alternativa 3, ele diz assim: a maior parte dos caminhos da rota da seda era terrestre. Havia, porém, então ele já está afirmando que era. Havia, porém, um trecho marítimo. Identifique esse trecho e escreva o nome do mar que ele atravessava. Então, olha, se vocês forem olhar, era esse trecho aqui. E qual era o mar que ele atravessava, meus amores? O mar Mediterrâneo. Então, era esse trecho aqui, nós já identificamos, não é isso? E eles atravessavam o mar Mediterrâneo. Então, na terceira alternativa, vocês irão colocar essa resposta, né? Mar Mediterrâneo. Certo? Esse Mediterrâneo era o mar que eles atravessavam. E aí, ficou alguma dúvida? Tenho certeza que não é, meus amores? Que vocês entenderam todo o conteúdo. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.